a álgebra do grupo SO3 e a álgebra do grupo SO2, que são as mesmas, né? A álgebra, os grupos são diferentes, porque esse grupo aqui é um grupo ortogonal, 3×3, esse grupo aqui é unitário, 2×2, mas as álgebras são as mesmas. Os geradores daqui satisfazem as mesmas relações que satisfazem aqui. Então as álgebras, vamos colocar, são iguais. E aí isso aqui descreve para nós, a gente viu que na mecânica a gente tem uma boa descrição do momento angular na mecânica quântica. Agora, na mecânica quântica, isso aí então eu vou deixar um pouquinho mais para os cursos de mecânica quântica de vocês, o momento angular, ele vai ter o momento angular orbital, que é o momento angular ligado a esse operador aqui, o x de P, que é o que nós estudamos ali, que é a parte orbital, e nós vamos associar o momento angular intrínseco ou de espinho, que é o momento angular, quer dizer, que está ligado, mesmo, né, que está ligado mesmo que o objeto não esteja em movimento, e mesmo que o objeto não tenha momento, mesmo que o momento do objeto seja zero, ele tem um momento angular intrínseco ou de espinho, que é o que a gente chama de operador S, né? E que, por exemplo, no caso do spin meio é H cortado sobre 2 sigma, ou pode ser o próprio G, e assim vai. Então, qual é a definição de momento angular? A definição de momento angular seria, vamos colocar, por que você define dessa forma? O momento angular é alguma coisa que está medindo a rotação, é um instrumento que você tem. O que o momento linear faz? Ele mede o deslocamento ao longo de uma linha. O momento angular, ele mede a rotação em torno de um centro de rotação, em torno de um eixo, é uma grandeza que mede a rotação e não o movimento retilíneo. Ele mede quanto o objeto está variando o ângulo em relação ao eixo ou em relação a um centro de rotação. Tá? Então eu vou deixar essas discussões mais para a mecânica quântica. O que é importante é o seguinte: na mecânica, isso aí vocês vão ver nos cursos também, usando as funções de onda, os chamados harmônicos esféricos, o momento angular orbital, qualquer momento angular na mecânica quântica, ele toma esses valores, 0, meio, 1, sempre H cortado, né? Quer dizer, unidade de H cortado. Sempre múltiplo de H cortado. Porém, o momento angular orbital, ele só pode ter valores inteiros. Então, o momento angular orbital, a gente costuma representar L por causa disso aqui, ele vai ter sempre os valores inteiros, vai ser 0, 1, 2, 3 e assim vai. Ele não pode ter valores seminteiros por uma questão ligada à indefinição de uma função que aparece associada ao momento, ao operador LC. Então, eu não vou falar sobre isso no livro de mecânica quântica, isso é bem discutido. Mas o momento angular intrínseco ou de spin, não. Ele pode ter todos os valores. Então, o spin pode ser 0, pode ser meio, como é o caso do elétron, pode ser 1, como é o caso do fóton, pode ser 3,5, como é o caso do radilo cilíndrico, pode ser 2, como é o caso do grávido. Então, o spin ele pode varrer todo o espectro de valores, mas o momento angular orbital ele sempre é inteiro. Então, na mecânica quântica, vocês vão apurar melhor essas discussões. Isso eu não vou chamar tanta atenção, não, porque eu quero mais chamar atenção para o aspecto de grupo aqui. Tá? Então, os livros aí, se vocês pegarem o livro do Griffiths, de mecânica quântica, ou o livro do Kassirovitz, tem vários livros, tem muito livro de mecânica quântica bom aí, eles todos trabalham bem essa parte de spin. O Griffith está ótimo, né? Então, e o Greiner também. O Greiner, esse livro de mecânica quântica é excelente, que é o Greiner. E eu acho que está na rede também. Tem o Greiner, tem o Griffith. Tem um que é mais pesado, um pouquinho, mas é um livro assim, para o que é clássico, porque é tradicional, ele é muito bom também, que é o Metzger. Tem muitos livros de mecânica quântica. Agora, esse aqui, eu acho que está muito bom. O Greiner é bem prático. Tem o Kassirovitz também, que não é um livro, é um livro simples, mas assim, para essa primeira visão, ele explica bem as coisas, cara, assim, óbvias. Kassirovitz, ele é muito bom. E tem outros aí que vocês podem descobrir, os professores às vezes adotam, né? E
O Iceberg também? Oi? Iceberg? Iceberg é bom também, ele é mais prático. Ele não dá tanto fundamento, mas assim, para consulta, é bom para o curso de estrutura da matéria, é um curso mais aplicado de mecânica quântica. Fundamento de mecânica quântica, tem um livro também que, eu não vou citar aqui, o Cohen está no dia, que é um livro grande também, tem muito livro, esses aqui são mais teóricos. O Iceberg ele é bom, mas ele é mais de estrutura da matéria, ele é bom também, mas ele é mais aplicado, já faz uma mecânica quântica mais direcionada. Bom, então vamos chamar a atenção para vocês para uma outra coisa. Onde é que a simetria S2 também aparece? Vamos dar uma olhada na seguinte coisa. Vamos estudar primeiro, vamos dar uma olhada no chamado oscilador harmônico. Como é que a gente olha o oscilador harmônico na mecânica quântica? Agora é que a gente sabe que X e T são comuns. Então, para nós na mecânica quântica, nós sabemos que o que descreve a energia, né? A energia. Vamos dizer, pegar um oscilador harmônico, o campo de força é a força elástica, a força de Hooke, Kx, né? E esse campo, a energia total é conservada, porque a chamada força conservativa, né? A força deriva é menos dV dx. Então nós temos uma energia cinética. Vamos pegar o caso unidimensional, o oscilador harmônico primeiro unidimensional. Acho que na próxima aula a gente já faz o bidimensional. O meio de capa X2, que é o potencial harmônico. Então, capa é positivo, então nós temos uma energia que é maior ou igual a zero. É a energia do oscilador harmônico. Na mecânica quântica, quem fez mecânica clássica, assim, um curso mais um pouquinho estruturado, não conhece o que se chama hamiltoniano. Mas o hamiltoniano é, no fundo, a energia. O hamiltoniano na mecânica quântica nós usamos esse objeto, o hamiltoniano. Ele é um operador. Por que ele é um operador? Porque na mecânica quântica a energia cinética é o momento linear, é P2 sobre 2m. Então isso aqui é a energia cinética da partícula. Isso aqui é a energia, né, ligada ao posto de potencial. E aí a gente sabe que X e P não comutam. Agora eu estou na mecânica quântica. Então, comutador de X com P é I H comutável. Nós sabemos que esse oscilador harmônico, né, como é um oscilador harmônico simples, né, tem uma frequência ω2 igual a K sobre M, ou seja, ω2 igual a raiz quadrada, né, de K sobre M, que é a frequência de vibração do sistema. Isso a gente sabe. Isso foi uma pessoa que sempre que falam sobre as coisas falam sobre o oscilador harmônico, tanto na clássica quanto na quântica também. E isso tem alguma importância muito grande, Vocês não estudou no curso de mecânica que chama pequenas oscilações? Quer dizer, o oscilador harmônico é uma boa idealização para você descrever sistemas que estão vibrando em torno de uma posição de equilíbrio. Quando você quiser descrever um sistema que oscila em torno de uma posição de equilíbrio estável, uma boa descrição, uma boa aproximação é um oscilador harmônico. Não, sim, mas assim, isso utilidade assim para prática? Por exemplo, você estuda todos os cristais, toda essa questão de física de estado sólido, né? Ela é toda baseada no oscilador harmônico. Você imagina que o metal, o modelo que você faz com os metais, né? A rede cristalina são íons, os elétrons passam, balançam a rede, então, digamos, é como se os íons, eles oscilam em torno de posições fixas. Então, você usa o oscilador harmônico o tempo todo em física de matéria condensada. É uma aproximação muito importante. O mecanismo de Higgs também, é baseado no fundo do oscilador harmônico. Então, ele tem uma aplicação muito, muito vasta. É uma idealização, né? Não existe oscilador harmônico com simples, correto, mas assim, boa aproximação, às vezes você tem que corrigir. Você introduz aqui os chamados termos anarmônicos. Você pode introduzir um termo que é um meio de, sei lá, se x3, você modifica o potencial, enriquece o potencial, colocando mais potências de x. Então isso dá aí você perde o sentido puramente vibracional, né? Mas, por exemplo, você vê os pêndulos em situação de pequenas oscilações, você descreve por oscilador harmônico. Então é uma idealização que você usa para descrever uma variedade muito grande de sistemas físicos. Tá? Bom, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar organizar essas coordenadas aqui da seguinte maneira, vamos tentar normalizar isso assim. Vamos dividir isso aqui, vamos só fazer redefinições bobas agora. Vamos pegar isso aqui, eu posso dizer o seguinte, isso aqui eu posso escrever como sendo P sobre raiz de 2n ao quadrado. Vou colocar assim, né?
que é P sobre raiz de 2N ao quadrado. Isso aqui é um meio a um vou botar aqui, tá? E o problema é unidimensional sobre raiz de 2. Vamos botar o seguinte, fazer assim. P é P sobre raiz de 2N. P sobre raiz de 2N. Vai ficar claro que a gente vai querer fazer isso. E aqui nós vamos botar raiz de k sobre 2x. Raiz de k sobre 2x. Então a gente faça isso assim. Tá legal. A frequência é a raiz de k sobre n, né? K sobre n, tá certo. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver que eu agora faça a seguinte definição. Vamos ver que eu fizesse isso aqui. Botar. Então, assim, px não commuta, vamos lá, né? E vamos querer fazer o seguinte aqui. Vamos ver se a gente coloca, vamos botar aqui um H cortado. É o seguinte. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos? É tudo artificial, isso aqui é só para poder conduzir uma forma matematicamente conveniente. Vamos botar um H cortado aqui. Se eu boto H cortado aqui, eu posso botar H cortado aqui, tem que botar H cortado aqui dentro das raízes. Eu multipliquei e dividi por H cortado. Então, só estou fazendo isso porque é conveniente. Aqui, a mesma coisa. Eu posso botar um H cortado aqui. Então, eu vou dividir aqui 2 sobre H cortado. Vamos dividir aqui por raiz de H cortado também. De tal maneira que eu não alterei nada. Só para poder fatorar um H cortado aqui. Então, acho que a gente vai querer fazer isso aqui. Fatorei um H cortado. Então, agora, a frequência do oscilador é a raiz de K sobre L. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu multiplicar isso aqui por H cortado, ômega, que é a frequência, raiz de K sobre L, claro, se eu multiplicar, vou fazer isso aqui, vou multiplicar para isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu botei um H cortado aqui em cima, claro, compensei com os H cortados aqui. E vou multiplicar por um H. Então, multipliquei tudo isso aqui por H cortado e dividi por H cortado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por ômega e vou dividir por ômega. Vamos botar esse ômega aqui e vamos botar esse ômega aqui. Então, eu multipliquei por ômega e agora eu divido por ômega. Se eu multipliquei por ômega, aqui também eu vou dividir por ômega. Tá certo o que eu fiz? Então, só fiz artificialidades aqui que vai ficar claro por quê. Eu multipliquei por H cortado, dividi por H cortado. Multipliquei por ômega, dividi por ômega. Foi o que eu fiz. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Na mecânica quântica, H cortado ômega tem energia, né? Que é HNI, né? HNI é energia, H vezes a frequência. Então, H, se eu divido por 2π aqui e multiplico por 2π aqui, H sobre 2π é o nosso famoso H cortado. E 2π vezes a frequência angular é o ômega, vezes a frequência é a frequência angular, é o ômega. Então, eu só coloquei isso aqui, por quê? Porque isso aqui está me dando a frequência do oscilador harmônico do H cortado. Então, isso aqui me dá uma energia, isso aqui tem dimensão de energia. Só para poder criar uma grandeza com dimensão de energia, e é uma energia típica do oscilador harmônico. Se o oscilador harmônico tem frequência ômega, na mecânica quântica a gente sabe que H cortado ômega sempre dá uma energia associada àquela frequência. Então eu estou só produzindo uma unidade de frequência para poder ficar claro que eu tenho a energia típica do oscilador harmônico. Mas vamos ver aqueles objetos que eu coloquei aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aquele objeto que eu defini aqui, deixa eu apagar isso. Então, por que eu fiz isso? Então, a justificativa é uma justificativa, por enquanto, mais matemática, mas tem um sentido físico, que eu estou colocando aqui, eu estou explicitando aqui a unidade típica de energia do oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem uma frequência natural, K sobre M, raiz de K sobre M, então eu sei que a grandeza H cortado vezes a frequência dá energia, então eu sei que seria a energia natural do oscilador harmônico.
Bom, então tá lá, produzir aquele H cortado ômega. Agora, essa grandeza, então, eu produzi essa grandeza que está aqui, ó, P, sobre raiz quadrada de 2N H cortado ômega, eu vou chamar isso aqui de uma outra grandeza, vou chamar isso aqui de um P grande. Então, o outro número, vamos ver qual é o que ele representa. E vamos pegar essa grandeza aqui, raiz quadrada de capa sobre 2 H cortado ômega, eu vou chamar de um X grande. Olha no ponto. X novo? Obrigado. Obrigado. Então tá. Vamos ver. O que vocês sabem? Então isso aqui me dá P2 mais X2. P2 mais X2. Certo? Agora, H é energia. H cortado ômega é energia. Então P tem que ser adimensional e X tem que ser adimensional. Vamos fazer a análise dimensional. P é momento. Vamos botar no sistema MPS. Momento é quilograma metro por segundo. Isso é momento. Sobre raiz quadrada de massa. Esquece o outro. É quilograma. H cortado é energia vezes tempo. Joule vezes segundo. Joule é energia, então é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, isso é joule, vezes segundo. E frequência, H cortado é 1 sobre segundo. Tá? Então vamos ver essas unidades aqui. Ó. Raiz quadrada, quilograma ao quadrado, cancela com esse aqui no numerador. Então esse quilograma, com esse quilograma dá um quadrado, sai da raiz e cancela esse. Metro ao quadrado, sai da raiz e cancela esse. Aqui dá 1 sobre segundo ao quadrado. Então dá 1 sobre segundo ao quadrado, sai da raiz 1 sobre segundo, cancela esse. Então, de fato, essa grandeza P é adimensional. Nós criamos uma grandeza adimensional. Toda a unidade de energia ficou. O X também tem que ser adimensional. Então vamos lá. Raiz de K. K é o quê? K é força por unidade de comprimento. É Kx, é força, né? Então é Newton. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso é Newton. Massa, peso, aceleração. Sobre H cortado. H cortado é o quê? É energia. É joule. Joule é Newton vezes metro. Né? Então é quilograma. Então vou botar aqui. K é Newton por K é Newton por metro. E H cortado ômega é energia. Então se é energia, a energia a gente sabe. A energia é Newton vezes metro. Né? Energia, Newton vezes metro dá o joule, né? Vezes segundo, vezes 1 sobre segundo. E aqui tem o X, que é metro. Essa unidade desse X aqui é. Então, Newton cancela com Newton. Aqui eu vou estar produzindo 1 sobre metro ao quadrado, né? Então, peraí. Vai cancelar esse metro. Está sobrando. H cortado ômega, desculpa. H cortado ômega já é energia. Então, H cortado ômega é Newton vezes metro. Porque energia pode ser pensada em Newton vezes metro. Então está aqui, H cortado ômega é Newton vezes metro, K é Newton por metro. Então Newton cancela, fica 1 sobre metro ao quadrado cancela. Então de fato o X é adimensional como tinha que ser. Então nós expressamos agora essa grandeza em função dessas grandezas adimensionais. Vamos ver quem é o comutador de X com P. Nós sabemos que X pequeno, na mecânica quântica, o comutador de X com P é IH cortado. Então vamos fazer o comutador de X pequeno. Então, X é de X grande, vamos ver quem é o comutador de X pequeno. A partir desse aqui a gente tira esse. Então, X grande vai dar raiz quadrada de K sobre 2H cortado ao ômega. Isso aqui é o substituir o X grande. Isso aqui vai me dar um X pequeno. E o P grande. P grande é o P sobre 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2N H cortado ao ômega. Certo? Esse aqui é o comutador desses dois caras aqui. Então, esse comutador aqui, ele vai me dar. Aí, então, esse aqui vai produzir 2. Esse 2 vai ficar 1 meio.
vai produzir aqui 1 sobre raiz de M. Tá certo. O H cortado ômega vai produzir no denominador 1 sobre H cortado ômega. Certo. Aqui eu tenho raiz de massa, né? Raiz de M. E aqui eu tenho raiz de K. Então, raiz de K sobre M é ômega, né? Então, tu vai cancelar com esse ômega aqui. Então, isso aqui está me dando, esse computador aqui, está me dando 1 meio de H cortado. Está me dando 1 sobre 2H cortado, né? Tem um erro aí. Por quê? Porque esse aqui é dimensional. Isso aqui é dimensional, então o resultado tem que ser adimensional. Está sobrando um H cortado. Aqui lá está tudo adimensional, como nós fizemos. Então eu vou ter P, desculpa, PX com P, tá certo, é H cortado, eu esqueci. Tá certo, vamos fazer de novo. Estava sobrando, tem um meio aqui, esqueci, ó. Um meio, 1 sobre raiz de M, 1 sobre H cortado, ômega, e raiz de K sobre M, que é ômega. Vai cortar com aquele lá de cima, Isso, né? pois é, vai cortar pelo lado de cima. O ômega cancela. Porque ele produziu ômega. Então ficou 1 meio, 1 sobre 2 H cortado. Isso. Né? Isso, mas esse computador aqui é IH cortado. Então esse H cortado cancela com esse H cortado, sobra um I sobre 2, certo? Isso. Então esse computador aqui me dá um I sobre 2. Então, vou fazer o seguinte, eu posso multiplicar, vamos dizer assim, se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2, eu fico só com isso. Por que eu quero fazer isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então, em vez de definir o X daquele modo, P, vamos fazer o seguinte, é como se eu fizesse o seguinte, eu quero eliminar, eu quero ter um computador que é só I. Então, ele está me dando I sobre 2. E como eu estou definindo X e T grande, eu ainda estou acertando a definição dele, eu posso fazer o seguinte, se eu multiplicar aqui por 2, e botar uma raiz de 2 aqui, botar uma raiz de 2 aqui, no fundo eu cancelo isso aqui e eu incorporo esse raiz de 2 no X. Então, seria interessante se a gente colocasse um raiz de 2 aqui. Quando eu definir, o que vai ser interessante não é trabalhar com P, é com raiz de 2 vezes P. Então, vamos fazer o seguinte, tirar esse meio daqui e tirar esse meio daqui. Tá? Então, se a gente tira esse meio aí, né? A gente tirar esse meio daqui, provavelmente, então, a gente estava assim, 2 de 2. Então, isso aqui está me dando I sobre 2. A gente pode fazer isso assim, I sobre 2, estou tendo isso aqui. Então, dessa forma, né? Eu tenho lá, talvez eu pudesse fazer, talvez eu botar esse 2, mas talvez seja mais vantagem colocar o meio lá na frente. Então, vou fazer o seguinte, se eu não tivesse definido esse 2 aqui, vamos fazer o seguinte, eu incorporei, sempre desde o início eu botei esse raiz de 2M aqui. Vamos fazer o seguinte, vou tirar isso aqui. Vamos, em vez de fazer isso, vamos fatorar esse meio. Só voltando com você, vamos botar esse meio em evidência. E aí eu não preciso incorporar nem o 2 aqui, nem o 2 aqui. Eu já deixei o meio aqui fora. Nem o 2 aqui, nem o 2 aqui. Fiz o H cortado, o ômega, tudo direitinho. Então, está dando para mim um meio de H cortado. Em vez de dar H cortado ômega, está dando um meio de H cortado ômega. P2 mais X2. Beleza. Agora, o meu P grande, então, é sem o raiz de 2 e o meu X grande é sem o raiz de 2. É isso que nós estamos fazendo. Eu separei o meio. Não incorporei o meio lá dentro. Separei o meio. E aí fica N, foi o que nós fizemos. Botamos raiz de M, botamos H cortado. Fizemos toda a brincadeira sem o 2, porque eu já tinha o 2 aqui fora. De qualquer maneira, isso tudo aqui continua adimensional. E aí, ao fazer esse comunicador, não tem esse 2. E não tem esse 2. Então, não tem esse 2, não tem esse 2. Então, esse computador aqui vai dar I. Vamos fazer isso. Certo? Só uma questão de definição. Então, nós vamos trabalhar com essas novas, como se a gente definisse novas coordenadas, né? De qualquer maneira, elas não commutam. O que é importante para mim, então, é que XP menos PX é igual a I. Por causa disso. A relação básica é essa aqui. Então a gente pode conduzir, então lembrando da definição do P, X requartar isso aqui,
Então, lembrando que o P grande, eu defini, uma definição, é 1 sobre raiz de m h cortado ômega P. E o x grande é a raiz de k sobre h cortado ômega x grande, não, x pequeno. Então, com essas duas definições, eu chego a essa forma aqui do oscilador harmônico. Então, separo uma energia aqui, isso aqui tem dimensão de energia, esse está por meio aqui, tudo bem? E separo essas duas grandezas aqui, T2 mais X2, lembrando então que o comutador de X grande, o P, XP menos PX, não é zero, XP não é igual a PX, XP menos PX é igual a I, foi isso que deu, né? Beleza, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa grandeza aqui, eu posso escrever assim, P mais P, depois posso escrever assim, mais IX, P menos IX, ou, vamos ver se está certo, posso escrever, vou botar um na frente, que vai ser mais interessante, P menos IX, P mais IX. Vamos ver, se eu fizer isso aqui, ó, vamos lembrar, ó, isso aqui dá P2, tá? Aí o primeiro termo é menos I PX. O segundo termo é mais IXP. Então isso aqui não é zero. E o outro termo está mais X2. Então isso, deixa eu parar isso aqui. Então, isso aqui, pelas regras da mecânica quântica, isso aqui é T2 mais X2. Né? Isso aqui, primeiro, isso com esse é T2, esse com esse é X2. Agora, aparece um menos I PX e um mais I XP. Nós sabemos que PX não é igual a XP. Eu posso colocar esse I em evidência, para ver se aqui aparece um termo aqui, que é mais I comutador de X com P. Certo? Não, ah, tá. Mais I computador de X com P. E o computador de X com P é I. Então, Mas então fica menos do outro. oi? Porque ele tem. Mais I que multiplica XP menos PX. XP menos PX, então I vezes I vai dar menos 1. Ah, tá. Certo mesmo? Tá. Sério? Então tá, então vai ficar P2 mais X2 menos 1. Então, pera, uma coisinha só. Vocês vão me matar? Não, eu vou deixar os dois como tá, para ficar bem. Essa aula aí, peço desculpas ao Brasil aí, mas é aula de cozinha, é isso mesmo, a gente erra receita, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos mexer, vamos fazer o que eu estava fazendo. 2. Isso é bom que você veja como é que o professor se enrola para preparar a aula, né? Então, 2, tá lá. Vou deixar então esse meio não aparece. O 2 está embutido. E aí, esse comutador é que dá I sobre 2. Lembra que dava bem? Então, vamos deixar, então, nas nossas definições, vamos ter o 2. Vou botar 2 em H cortado ômega, 2 H cortado. Esse caso que é o oscilador harmônico dimensional está feito comigo. Mas eu vou depois fazer com vocês o oscilador harmônico bidimensional, tridimensional, para poder estudar os grupos S2, S3, S4. Então, eu quero fazer esse caso bem feito, para a gente ficar guardado. Então, ficamos com essa definição. Se vocês conferem comigo, esse computador então dá I sobre 2. Então, esse computador aqui dá I sobre 2. Então, isso aqui dá menos 1/2. Então, nós estamos dizendo que PX, nós estamos dizendo que P mais IX vezes P menos IX é igual a P2 mais X2 menos 1. Então, P2 mais X2 é P mais X. Então, a gente tem essa relação. Então, P2 mais X2, passa esse meio para cá. Certo?
Então a gente pode escrever isso de P2 mais X2, vou apagar isso aqui. Então, podemos escrever isso aqui. Tudo isso vai definição. Eu estou fazendo algo porque vai ser conveniente. Tá? Então H, Hamiltoniano do oscilador harmônico, vai ser H cortado ômega, aí não tem. Quem é P2 mais X2? Então, P2 mais X2, eu vou colocar aqui bem para a gente definir, vai ser P mais IX. P menos IX. Mais o meio. Isso aqui. Certo? Então, só a algebrazinha só para a gente ir treinando essas relações da mecânica quântica. Tá legal. O que significa isso? Vamos ver que a gente agora vai chegar numa situação parecida com o momento angular. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar esse operador aqui, vamos chamar esse objeto aqui, ó, P menos X. Eu vou chamar isso aqui de objeto A. É um operador A. Tá? Vamos chamar, vou dar chapéu, não confundir. Se é chapéu, é só para indicar que isso é um operador. Tá? Esse objeto que está aqui, se eu tirar, então, se eu pegar P mais X, já fica claro que é P mais X. P mais X é o conjugado hermitiano. Nós sabemos que, né, quando a gente tira o conjugado hermitiano do momento é o operador hermitiano, então P da H é igual a P, X é igual a X da H menos I. Fica aí. Quer dizer, como se eu tivesse feito isso, ó, A complexo conjugado. Se eu tirar o A complexo conjugado, P mais X. Só que, como a gente está falando de operadores, a gente usa geralmente a noção de conjugado hermitiano. Então, vamos lá. Isso aqui, na verdade, está fazendo o papel do conjugado. Então, X mais Y, X menos Y. X menos Y é Z, X mais Y é Z, X é X. Então, a gente pode escrever essa relação acima, assim, ó. Então, nós vamos definindo assim, ó. P menos X é um objeto que nós estamos chamando de A. Então, essa relação, ela pode ser colocada de uma forma mais simples. Só para a gente ver aqui, a gente conduzir essa operação, uma forma interessante que a gente já vai entender. H cortado ômega. E aí aqui dentro ficou A conjugado hermitiano vezes A mais 1. Então nós trouxemos a forma do oscilador harmônico para essa forma. Até agora isso não quer dizer muito, foi só cosmético. Vamos ver qual é a relação entre esse A e H. Vamos dizer que o cálculo, todo objeto comuta consigo próprio. Então é claro, o comutador de A com A é zero, o comutador de AW para W é zero. Mas vamos calcular esse comutador aqui. Vamos calcular o comutador de A para W. Quanto vale esse comutador aqui? Então vamos lá. Quem é A? A é P menos X. Quem é H? É P mais X. Então esse comutador vai dar. Comutador de P com P é zero. Comutador é linear, né? Quer dizer, o comutador de A mais B com C mais D é o comutador de esse com esse, então o comutador de vai ficar isso. Então, quem é esse comutador? É o comutador de P com P, que é zero. O comutador de P com X. Esse aqui é o comutador de X com P. Então, por exemplo, o comutador de X com P é I sobre 2. Então, o comutador de P com X é menos I sobre 2. Né? Então, vocês estão entendendo. Estou fazendo isso aqui. Ó. Estou usando essa relação aqui. Quando a gente pega o computador, ó, A mais B, computando com C mais D, então isso aqui significa o que? Significa A mais B, C mais D, menos C mais D, A mais B. Então isso aqui vai ficar AC, nunca podemos trocar, ó, AC mais AB mais BC mais BD menos CA menos CB menos DA menos DB. Só usando a propriedade, né? Então, o computador de A com C, o computador desse, depois fica o computador de A com D, ó, AD menos DA.
depois do computador de BC, BC menos CD, e depois do computador de BD, BD menos BD. Então, quando eu pego o computador assim, eu posso fazer a propriedade distributiva. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse. Quando é produto, não, a regra é diferente. Se eu pegar esse computador aqui, a gente já trabalhou aqui no curso. AB com CD não é a mesma coisa, porque é AC vezes BD, não. Tem que fazer aquelas regras que a gente aprendeu. Mas o computador tem linearidade. Então, o computador da soma é a soma dos computadores. Então, P com P é zero. Mas, então vai ficar aqui, ó, I. Aí vai ficar o computador de P com X. O computador de P com X é menos I sobre 2. Aí vai ficar o computador, ó, menos I. Computador de X com P. Computador de X com P é I sobre 2. E depois fica o computador de X com X, que é zero. Então, isso aqui dá meio mais meio, dá 1. Então, esse computador aqui é igual a 1. Tá? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu passar, tá? No final do vem a gente conclui isso para começar o caso bidimensional. Então vamos ver só uma coisa. Então, vocês estão lembrados que a gente viu que tinha uma álgebra quando a gente estudou lá, J mais Dagger. Quando a gente está no momento 1. Vamos dar uma olhadinha nessa propriedade aqui. Ó. Quando eu tiver essa propriedade, então esse operador satisfaz essa condição. Ó. A vezes A Dagger menos A Dagger vezes A igual a 1. Então eles vão para o mútuo, certo? Ou o contrário. A Dagger vezes A, esse termo na frente, menos esse termo, A vezes A Dagger igual a menos 1. Certo? Vamos observar o seguinte. Suponhamos que eu pegue esse objeto aqui. Nós já sabemos uma coisa da mecânica quântica, sabemos uma coisa da álgebra de matriz, de operadores, que é o seguinte: quando eu tenho um objeto M Dagger vezes M, se eu formar uma matriz assim, M Dagger vezes M, essa matriz aqui é hermitiana. Mas vamos observar uma coisa a mais. Quando eu quero tirar o alto valor dessa matriz, ó, tem o seguinte: M Dagger vezes M V é igual a lambda V. Então, eu tenho uma matriz, ou seja, eu tenho um operador. O operador é como se fosse uma matriz. Então, quando eu tenho uma matriz, M, e eu formo eu formo uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz N, que tem essa estrutura. Ela é a matriz e o seu conjugado hermitiano juntos, dessa forma. Então, vamos pegar os autovalores e autovetores dessa matriz. Então, eu vou querer que essa matriz, atuando no autovetor, dê o autovalor vezes o autovetor. É o problema de autovalores para essa matriz. Se eu multiplicar essa relação à esquerda por V Dagger, eu posso pegar essa relação e multiplicar a esquerda por V Dagger. Fiz nada mais. Eu peguei lambda, V Dagger, fazendo produto escalar. Oi. Desculpa. Então, V Dagger V é módulo de V ao quadrado. Então, o lado direito está dando lado, está dando módulo de V ao quadrado. O lado esquerdo, ó, esse termo que está aqui, isso que está aqui na esquerda é MV Dagger vezes MV. Mas isso aqui eu posso escrever como sendo um módulo de MV ao quadrado. Da definição do que é módulo vetor, é o Dagger vezes M. Então, esse lambda é positivo, porque eu estou mostrando que isso aqui do lado esquerdo é um quadrado, vezes lambda igual a lambda vezes um quadrado. Então, esse lambda é positivo. Então, esse objeto aqui, na mecânica quântica, esse operador, essa combinação precisa de computador, de operadores, ela tem autovalores sempre positivos, ou seja, ela nunca pode ser negativa. Então, a Dagger vezes A é um operador, ele é hermitiano,
e não negativo. Porque os autovalores dele são todos não negativos. Ou seja, então, o lambda tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que nós observamos é que essa grandeza aqui, o mínimo que esse valor pode ter aqui é zero. Que essa grandeza sempre maior ou igual a zero. Então, vocês estão observando que, né, que essa grandeza aqui, como esse operador aqui é um operador Lagrangiano e não negativo, o que significa ser não negativo? Seus autovalores são todos ou zero ou menor do que zero, mas não pode ser negativo. Então, essa grandeza aqui, isso mostra para nós que a energia do oscilador harmônico quântico, que é o newtoniano, ela vai ser, no mínimo, igual ao meio de H cortado, maior ou igual ao meio de H cortado 1. Por quê? Porque esse objeto aqui, na menor das hipóteses, é zero. Então, o oscilador harmônico clássico, qual é a situação de mínima energia dele? Vou pegar o oscilador harmônico clássico. É a partícula presa na mola, parada, momento zero, e com a mola não distendida, com a mola na posição de equilíbrio. Então, se eu pegar o meu sistema clássico, é o osciladorzinho, né, na posição de equilíbrio, está parado, com a mola relaxada, então tudo zero. X é zero, ele está na origem, a mola não está deslocada e ele está parado. Isso é a condição de energia mínima. Então, o oscilador harmônico clássico, o mínimo de energia dele é zero, é ele parado com a mola relaxada. Na mecânica quântica, não, o mínimo de energia dele é H cortado 1. O oscilador harmônico quântico não pode ter um mínimo de energia zero. Significa que ele, no mínimo, ele está sempre vibrando. Ele tem sempre, ou seja, isso é uma consequência do princípio da incerteza. Você não pode dizer que essa coisa de vocês dizer, então nós não estudamos aqui o princípio da incerteza ainda, mas essa coisa de dizer que a partícula está parada, em posição zero, momento zero, isso na mecânica quântica é incompatível. Lá a gente está vendo que o que seria clássico, a situação de mínima energia do oscilador, que é ele parado na origem, na mecânica quântica ele não pode estar parado na origem, porque a energia mínima dele é o meio de H cortado lá. Então ele tem uma energia mínima, uma energia de ponto zero, que a gente chama. Então o oscilador harmônico quântico, ele tem sempre que estar vibrando, ele nunca está parado. Porque o mínimo de energia dele é H cortado 1. Então essa, vamos continuando um pouco a partir daqui. Agora vamos ver assim, então, quer dizer, o mínimo de energia dele é quando isso aqui for zero. Mas para isso aqui ser zero, uma condição seria a seguinte: imagina que eu tenho esse operador, é como se fosse um operador, é uma matriz. Né? Esse objeto, atuando em cima de uma função, chamada de função psi, que é a função de onda. Se isso aqui é igual a zero, vamos dizer que esse objeto aqui seja igual a zero. Então, por quê? Com isso aqui igual a zero, significa que se esse objeto aqui é alto valor, é alto vetor, o alto valor desse operador, automaticamente essa grandeza aqui, atuando em cima, se isso aqui é zero, então é claro que a Dagger atuando na psi também é igual a zero. Então, nós vamos tomar essa situação aqui, esse objeto aqui seria a função que estaria descrevendo, quer dizer, porque na mecânica quântica nós estamos usando, exemplo, quando a gente falou de ondas planas, falando de relação de dispersão, a gente descrevia a partícula na mecânica quântica, uma partícula livre, por uma onda plana, é elevado a I kx menos ômega t. Era como a gente estuda, a gente usou de Broglie para fazer a conexão entre partícula e onda, né, a dualidade. A partícula livre na mecânica quântica, ela tem um comportamento ondulatório e ela é descrita por uma onda plana. Então, esse objeto aqui, a onda, o que nós vamos calcular agora, é quem é a onda que descreve o oscilador. O oscilador não é uma partícula livre, ele não tem só energia cinética, ele tem energia potencial, quando é livre. Ele tem a força kx em cima. Se ele tem a força kx em cima dele, ele não é uma partícula livre. Eu preciso saber como é que é a função de onda dele. Será que é o I kx menos ômega t? Ele é uma onda plana ou não? Essa equação aqui permite eu resolver. Eu sei isso aqui, perdão. Quem é a Dagger? Quem é a chapéu? A chapéu é P menos X. Atuando em psi é igual a zero. Mas quem é P? P é 1 sobre a raiz quadrada de 2m H cortado ômega P.
menos IX. Mas quem é X? A raiz quadrada de kappa sobre 2H cortado ômega X. Isso atuando em psi igual a zero. Vocês podem dizer, poxa, mas se isso aí é igual a zero, se psi não é zero, quem tem que ser zero é isso. Mas, olha aí, mecânica quântica, P não é um número, P é um operador. Então isso aqui é uma equação diferencial. O que é P? P é menos IH cortado dx. Então essa equação aqui, na verdade, ela é isso aqui, ó, ela é menos I sobre raiz, deixa eu passar isso aqui para cá para não ter problema. Então nós já vimos que o oscilador harmônico quântico, o mínimo da energia dele não é mais zero. É essa energia intrínseca desse igual que o meio de H cortado. Vamos pegar aquela equação lá e vamos ver o que ela significa. P é menos I, H cortado, aí aqui vai ficar a raiz quadrada de 2M, H cortado ômega, ddx, CP. X é menos I, raiz quadrada de K sobre 2H cortado ômega X. Né? Isso atuando em psi. Então isso aqui vai ficar d psi dx e aqui vai ficar x psi igual a zero. Certo? Beleza. Então vamos lá. Então vamos tirar esse menos i. Menos i sai fora, menos i sai fora. Fica mais. E vamos resolver essa equação. Essa equação eu posso escrever assim, ó. Eu posso dividir tudo por psi. Então nós vamos ter d psi sobre psi. Aí eu vou jogar esse termo aqui para o lado de... Quer dizer, isso aqui, vou fazer isso aqui. Isso aqui é igual a... perdão, vou fazer isso aqui é igual a zero. Então isso aqui é igual a menos isso. Estou resolvendo essa equação assim. Então, no fundo, essa equação A, psi igual a zero, é uma equação diferencial, que vai me permitir resolver quem é psi. Então, eu vou ter d psi dx igual a aquilo ali. Vamos jogar esse cara para lá. Então, nós vamos ter d psi dx igual a raiz quadrada de 2m h cortado sobre h cortado. Tem um sinal menos, né? Então, a menos, sobe a raiz quadrada de 2m h cortado, onde desce o h cortado e multiplica aqui por h cortado por a raiz quadrada de k sobre 2h cortado x. Pronto, se não dinheiro, Espera só. Bom? Então esse raiz de 2 ômega, então isso aqui corta com esse aqui. A raiz quadrada já cortada, a raiz quadrada já cortada. Então vai produzir aqui um fator que vai ser o 2 também cancela com esse 2. Então fica uma raiz de km sobre h cortado. X. Certo? Está tudo no lugar certo, né? 2 cancelou, raiz quadrada de km. Vamos substituir isso aqui para eu posso. A gente sabe que k sobre m é ômega 2. Então vamos dizer que k seja m ômega 2. Substituir k por m ômega 2. Vai ficar M2, que vai dar M, ômega 2 vai ficar. Vai produzir Km, vai ser N2 ômega 2. Então, fazendo essa substituição de K por M ômega 2, aqui em cima fica M ômega. Certo? Então, ficou assim. Agora, essa equação é fácil de resolver. Vou apagar isso aqui tudo. Tem um sinal menos que eu esqueci aqui. Isso aqui é menos M ômega sobre H cortado x de psi. Então a gente traz o psi para cá e traz o dx para cá. E aí a gente sabe integrar. d psi sobre psi é log de psi. X dx é um meio de x2. Então isso aqui dá menos m ômega sobre 2h cortado
x2. Tá? Mais uma constante, claro, integrando, né? Mais uma constante. Log de psi, é o inverso dessa equação. Se log de psi eu conheço log de psi, eu conheço psi. Então, psi de x vai ser uma constante, vou chamar uma constante aqui, que eu vou chamar de k, vezes a exponencial, né? Menos m ômega sobre 2h cortado x2. Então a partícula, ela não é descrita como uma onda plana, que é a x2, ela tem uma gaussiana. Ela é descrita pelo que a gente chama da função de onda, né? Do oscilador harmônico, do estado de mínima energia. Então, o estado de mínima energia dele, que é um meio de h cortado ômega, o que descreve o oscilador, a distribuição do oscilador, é essa função aqui, k, uma constante que a gente pode determinar, k, vezes a exponencial de menos m ômega sobre 2h cortado x2. Certo? Tá legal. Vamos lá, então eu acho que a gente tem que. Bom, eu sei fazer isso aqui. Então, nós sabemos que esse caso a gente pode determinar. Que a gente impõe na mecânica quântica como a função de onda psi, ela tem uma interpretação probabilística, vocês vão entender isso melhor no curso. Normalmente se normaliza essa função de onda. A gente impõe que a integral desde menos infinito até infinito do módulo de psi ao quadrado seja igual a 1. Porque isso aqui vai somar todas as probabilidades, a soma de todas as probabilidades zero. Então, isso é a interpretação probabilística da função de onda e dá essa chamada condição de normalização. Então, isso aqui é um probleminha, uma questão fácil, é só resolver. Por que isso aqui é importante? Porque eu determino K. Que essa condição ela me dá o seguinte, vai ficar K2, quando eu tomar o quadrado do psi vai ficar K2. Aí vou ficar aqui com a integral de menos a mais infinito do dx. Quando eu levar aquela exponencial ao quadrado, o 2 no denominador desaparece. Então vamos ficar com menos m ômega sobre h cortado x2. Isso aqui tem que ser igual a 1. Mas todo mundo sabe resolver a integral da gaussiana. Integral de menos infinito até mais infinito dx é a menos lambda x2 é igual a raiz quadrada de π sobre lambda. É o resultado dessa integral. Todo mundo já fez essa integral em cálculo 2, alguma coisa assim. Se não fez na tabelada, procure resolver. Integral da gaussiana, tem feito estatística necessária. Integral da gaussiana é a raiz quadrada de π sobre lambda. Então, essa integral, você está me dando K2 vezes a raiz quadrada de π sobre, isso aqui faz o papel do meu lambda. Então, eu vou dividir por m ômega sobre h cortado. Então, sobra um h cortado dividido por m ômega é igual a 1. Isso é o K2. Então, ou seja, K2 é igual a raiz quadrada de m ômega sobre π h cortado. Então, se isso é o K2, o K é a raiz quadrada disso. Então, isso aqui é elevado a 1/4. Então, tá, só para acertar quem é essa constante. Então, o que nós chamamos da função de onda do oscilador, quando a gente resolveu essa equação para dizer que o meu oscilador harmônico está no estado de menor energia, quem vai descrever a distribuição, quem vai descrever como é que a partícula se encontra, a função de probabilidade da partícula é essa aqui, a raiz quadrada de m ômega sobre π h cortado elevado a 1/4. E aqui dá o exponencial de menos m ômega sobre 2h cortado x2. Então a partícula, a grande probabilidade dela é menos x2 cai rápido. Então essa função de onda, ela fica bem localizada, muito próxima da origem, que é um pacote assim. Então de fato está dizendo que na mecânica quântica, a partícula ela não está parada na origem, mas ela está muito centrada em torno da origem, ela está muito próxima por aqui, porque longe da origem essa função cai a zero. Então, na mecânica quântica, o estado de mínima energia da partícula é a partícula flutuando
em torno da origem, mas ela nunca pode estar parada, ela está sempre com energia residual, que é o meio já está cortado no ar. Então essa é a ideia. Então, isso aqui me permite saber quem é, isso aqui é a chamada função de onda do oscilador harmônico no estado fundamental, no estado de mínima energia. Já estou acabando, só vou colocar uma coisa para a gente chamar a atenção na próxima aula, que é a seguinte. Então, isso é igual a zero. Isso é o mínimo. Então a gente sabe o seguinte, que a psi, aquele psi que nós calculamos ali é igual a zero. Então isso aqui garante que a Dagger A é igual a zero. E isso garante então que a energia desse oscilador harmônico é um meio de H cortado ômega e o psi, a gente sabe quem é. Como esse estado aí é o estado de mínima energia, para poder dizer que aquele é o estado de energia mais baixo, é o estado mais baixo do sistema, a gente chama de psi zero. A gente coloca esse psi zero só para poder, é uma definição, é uma anotação, só para indicar que é o estado de mais baixa energia. É o estado inicial, psi zero. Então esse psi zero é aquela função. Daqui em diante eu vou chamar essa gaussiana aqui de psi zero. Só uma questão de anotação. A gente calcula. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Suponhamos que eu multiplique essa equação aqui por a Dagger lá. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar que eu pegue esse objeto aqui. A Dagger. Vamos dizer, só vou terminar agora. Vamos dizer que eu pegue agora o seguinte. O A atuando no psi zero dá zero. Mas esse cara atuando no psi zero não dá zero. Não necessariamente. Porque vamos escrever isso aqui. Ó. Eu quero calcular isso aqui. O que é isso? O que é isso? Quando eu atuo com A no psi zero, dá zero. Mas se eu atuar com A Dagger no psi zero, vai dar o quê? Vai dar o seguinte. Eu vou pegar o A Dagger, que é P mais Px, e vou atuar em cima do psi zero. Se vocês fizerem esse cálculo, isso aqui é uma derivada, ddx, não sei o que, isso aqui é x. Fizer a derivada, jogar tudo aqui, vocês vão ver que isso aqui é diferente de zero. Então, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo. Eu vou usar esse cálculo na próxima aula. Na próxima aula, calculem essa operação. Vocês sabem quem é P? Isso aqui é menos I cortado ddx. Sabem quem é x? Então, vocês vão atuar com uma derivada de x em cima do psi zero. Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui. P mais Px atuando no psi zero. Vamos dizer, isso aqui para nós vai ser o psi 1. Vou chamar isso aqui de psi 1. Então vocês vão calcular psi 1 e vão ver que psi 1 é diferente desse daqui. Certo? Feito isso, vamos fazer só um teste assim. Se eu agora pegar essa grandeza, a Dagger A atuando em psi 1. O que significa isso? Significa que eu vou pegar esse objeto aqui, vou atuar em cima de psi 1. Então, esse objeto aqui, atuando em cima de psi 1, vamos ver o que é isso. O que dá isso para nós? Então, vamos substituir psi 1. Quem é psi 1? Psi 1 é o A Dagger psi 0. Então, isso aqui é o seguinte: A, vai a Dagger A. E agora, quem é o psi 1? É o A Dagger psi 0. Como é que eu faço isso? Mas, o que eu sei? Esse cara aqui, batendo no psi 0, vai dar 0? Psi 0 é 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer esse A para cá. Eu não posso trazer esse A para cá passando por cima, eu tenho que usar aquela relação de comutação. Nós tínhamos visto que, aí eu me lembro, você dito aí para mim, quando nós calculamos aquele computador, né? Nós calculamos foi isso, que A Dagger menos A Dagger A é igual a isso sobre 2, foi isso que nós calculamos, eu não lembro. Não, deu. É o meio, né? Não tinha essa relação? Não, acho que não deu 10 não, deu 1. Deu 1, né? E um ao contrário é menos 1. Agora, então, é esse que está na frente? Está certa essa relação? É, A Dagger menos A Dagger A igual a 1. Beleza. Então vamos substituir ali, ó. Quem é A Dagger?
A Dagger é 1 mais a Dagger A. A Dagger A. Mas, quanto vale o A do ano no C0? 0. Isso aqui mata isso. Então, só sobra 1. Então, isso aqui está dando para nós a Dagger Psi0. Mas a Dagger Psi0 é o próprio Psi1. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que Psi1 é autovetor desse objeto com alto valor 1. É assim que é uma equação de alto valor. Uma matriz, ou um operador atua no objeto e reproduz o próprio objeto. Então, a Dagger, então, então, o que nós estamos observando? Eu tinha o Psi0, que é o estado de mínima energia. Aí, joguei esse operador, esse a Dagger em cima do Psi0, construí um novo objeto. Aí, joguei. Quando esse objeto aqui, quando esse operador aqui atua no Psi1, o que a gente ganha? Então, vamos lá. Esse operador atuando no Psi1. O operador substituiu o Psi1. Usei a relação de comutação. Por quê? Porque eu sei que quando esse cara bater aqui dá 0. De fato, esse cara bateu aqui deu 0, só sobrou 1. Então isso aqui deu isso. Aí isso eu coloco assim. Então isso está significando o seguinte: se eu atuar com a Dagger em cima do Psi0, eu ganho um objeto Psi1 para o qual isso aqui vale 1. 1 mais 1 meio é 3 meios. Então isso está mostrando que se eu atuar com esse operador em cima do Psi0, que é o estado de mínima energia, eu ganho um novo estado Psi1 com energia igual a 3 meios de H cortado ômega. Porque o A Dagger A em cima dele deu 1. Vou apagar isso tudo aqui agora. Fez isso aqui, ó. Isso aqui deu igual a Psi1. Então, o que eu fiz? Eu estou vendo que, depois desse estado de energia, o meio de H cortado ômega, que é o mínimo, eu posso criar o oscilador harmônico, tem um outro estado, uma energia um pouquinho mais alta, 3 meios, quantizada também, não é contínua. O meu oscilador harmônico, ele sai do estado de mínima energia, ele pode saltar para esse estado. Então, a gente vai, na próxima aula, a gente vai ver, quando na próxima aula a gente atuar 2 vezes com esse objeto aqui em cima do Psi0, nós vamos construir um novo objeto, que é o Psi2. É um novo objeto Psi2. Aí quando eu atuar com aquele objeto que está lá, a Dagger A, em cima do Psi2, a gente vai colocar tudo isso aqui. A gente vai ver que isso aqui vai dar 2 Psi2. Então a gente vai ver que quando eu atuar 2 vezes com esse cara em cima desse, eu vou ganhar um estado para o qual isso aqui vale 2. Então a próxima energia vai ser 5 meios de H cortado. Então, o que nós estamos vendo, isso aí não tem muito ainda teoria de grupo, isso aí eu vou querer relacionar, claro. Na próxima aula a gente vai usar tudo isso para voltar à teoria de grupo. Isso aí é só uma maneira de resolver o oscilador harmônico na mecânica quântica, usando essa álgebra dos operadores, né? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: se eu conhecer o estado de mínima energia do sistema, que eu conheço, eu calculei, é esse aqui, eu posso começar agora a calcular todos os outros estados. Calculo esse atuando uma vez. Esse aqui atua 2 vezes. Depois, se vocês vão ver recursivamente, se eu pegar esse objeto aqui atuando N vezes em cima do Psi0, eu vou ter um estado Psi-N. Vou poder atuar N vezes, todos N vezes. E esse objeto Psi-N, ao ser colocado aqui, ele vai dar N. Então, isso significa que as energias do nosso oscilador harmônico quântico, elas vão seguir um padrão de energia que vai ser sempre essa expressão recursiva. 1 meio de H cortado ômega, N mais N. O estado fundamental é N igual a 0.
energia, um meio de H cortado O. Aí o primeiro estado excitado, N igual a 1, N igual a 1, a energia 3 meios de H cortado O. Depois N igual a 2. Então, os níveis, os valores que a energia do oscilador harmônico pode assumir são todas quantizadas em unidades de um meio de H cortado ômega. Vai ficar 0, vai ficar um meio de H cortado ômega, depois vai ficar, o primeiro valor vai ser 1 meio, N igual a 0. Depois vai ficar 3 meios, depois 5 meios. Então a gente vai ter sempre valores múltiplos de 1 meio de H cortado ômega, né? 1 meio de H cortado ômega, 3 meios de H cortado ômega, 5 meios de H cortado ômega, e assim vai. E eu consigo saber todos esses estados, é só para resolver essa equação, é fácil. Se eu sei quem é psi0, eu agora tomo com esse objeto duas vezes, vai ser uma derivada, vai ser duas derivadas atuando em cima disso. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre isso, isso é o que nós chamamos de polinômios de Hermite. Se eu pegar esse objeto aqui, psi0, nós identificamos com o chamado polinômio de Hermite de ordem zero. E o objeto psi-n, que a gente constrói atuando n vezes com esse objeto, em cima do H0, isso aqui vai ser o polinômio de Hermite H. Bom, tudo bem, isso aí só é importante porque eu vou ver na próxima aula que para nós o que é crucial é isso. Eu vou ver na próxima aula, se eu pegar o oscilador harmônico bidimensional, essa expressão vai mostrar para a gente que tem uma simetria SO2. Aí se eu pegar o oscilador harmônico tridimensional, nós vamos ter uma simetria SO2. Então nós vamos provar na próxima aula que se eu pegar um oscilador harmônico n-dimensional isotrópico, ele vai ter uma simetria SO2. Então eu vou usar isso aí para introduzir a simetria. Nós até agora estamos só o SO2. Então nós vamos ver que o SO2 aparece, além de aparecer no momento angular, ele aparece no oscilador harmônico bidimensional, certo? Então a gente na próxima aula trabalha isso. Eu acho que a próxima aula não vai poder ser semana que vem, porque eu tenho que dar aula de tarde de reposição de mecânica clássica. Então provavelmente vai ser no dia 15, tá bom? Mas eu mando um e-mail aqui, tá? Essa semana que vem não vai dar para eu dar aula de dia. Pode perguntar. Pode.